Vamos então direto ao assunto. Produzir o próprio pai, não é? Acompanhar o próprio pai. Cara, a gente já toca juntos há 15? 15 anos? 15 anos. Comecei ali tocando 4, 5 músicas no final do show, subia pra dar uma canja. Legal. Aí um dia deu uma dor de barriga no guitarrista e eu fiquei sozinho e ele falou, pô, acho que não há mais necessidade. Mas foi isso mesmo, dor de barriga? Oh, não, ele tá contando uma história light. Okay. A história não é essa. Então vamos lá. A sua versão. Eu trocava de guitarrista com muita facilidade. Era um período em que as coisas com guitarra não estavam encaixando, né? Tava tendo uma série daqueles guitarristas que tocam que eu procuro não me aproximar muito. Os pretendentes a Steve Vai, com aqueles timbres de guitarra de plástico, sabe? Aquele timbre meia boca, sem convicção. Né? Tá. E esse cara, ele tinha 16 anos, o cara tinha 40 e tantos. E ele era desse tipo de guitarrista. Tá. E ele tocando, nós estávamos fazendo um show em Campinas, e ele tocando base, fazendo a basezinha dele ali. Aí o cara entrou pra solar e não parava mais de solar, né? É mesmo? Ele achou que ele tava numa ego trip fantástica e que tava todo mundo caindo de joelhos diante da maravilha de solo que ele estava apresentando. E não parava de solar. De repente, o Drake sai do cantinho que ele estava e vai na direção do cara. Bom, um moleque de 16, um cara de 40 e tantos tocando. Ele chegou em frente ao cara e gritou. Gritou ao ponto de que eu estava, né, em frente, no meio do palco, eu ouvi claramente, é dó, porra! É dó, porra! Ainda por cima estava solando, eu tô errado. Aí, cara, eu disse, não, esse moleque tem que ter um lugar para ele. Né? Legal, e a partir desse momento, o cara saiu da banda e ele entrou no lugar. Pô, que legal, cara, que legal, cara. E aí você... Como é que é? Difícil de agradar. Você sendo guitarrista, o seu pai é exigente. Ele não quer firulas sem verdades. Exato. Mas a gente... Acho que de tudo, talvez, o que a gente mais se entende é a música em relação a... O que eu gosto... Pelo menos 90% que eu gosto, eu gosto também. Então, a gente se entende, ele vira pra mim e fala, ele sempre, em todos os anos de carreira, ele sempre gostou de mudar arranjos e fazer versões de música ao vivo completamente diferentes das originais ou da última versão. E às vezes ele vira pra mim e fala, eu queria fazer um negócio, sei lá, meio mountain. Eu falei, beleza, deixa comigo. Por aí, beleza. Em 5 segundos a gente se entende mais ou menos para que lado vamos. É porque tem uma coisa curiosa. O meu começo de carreira, no sentido literal, profissional da coisa, havia evidentemente uma influência de Sex Pistols e Clash, aquela coisa toda. E eu tinha um background dos anos 60, dos anos 50, que embora nos anos 50 eu fosse uma criança, mas eu entrei nos anos 60 ouvindo Chuck Berry, Little Richard, Elvis, enfim. Depois vieram Beatles, Eric Burdon Você acompanhou o nascimento de tudo. E nos anos 60 eu adorava as bandas como, por exemplo, Cream, né? Tinha muita guitarra, Jack Bruce comendo o contrabaixo. Eu gostava daquilo. As passagens instrumentais, os solos, eu gostava dos solos. Né? Tanto daquelas bandas do rock inglês, como, por exemplo, Foghat, né? Que é uma banda que eu sempre gostei, desde que eles vieram lá do Savoy Brown. E como as americanas, como Steppenwolf, por exemplo, Mountain, que o Drake falou, né? Bandas que privilegiavam uma sonoridade que mesclava sons de guitarra com timbres de órgão Hammond, e eu sempre gostei disso. No punk, por uma questão de viabilizar o que nós estávamos querendo, o punk prescindia disso. Não tinha solos. Faça você mesmo. E era bom porque
dava para você, no caso para mim, e para todos os outros elementos do Camisa, que nós não tínhamos nenhuma experiência pregressa, nós estávamos literalmente aprendendo a dar um Lá maior. Né? A exceção do Gustavo, que era um dos dois guitarristas, que sabia um pouco mais do que nós. Tá. Ele era uma espécie de referência. Ele tinha um afinador, cara. Então tá. Alguém estava afinado ali e sabia que era o Gustavo. Exatamente. Então, apesar disso, eu nunca deixei de gostar dessa valorização instrumental. Sempre gostei. Essa foi uma das características minhas que fez com que, com o passar do tempo, o Camisa fosse ampliando essa parte musical. Tanto que o primeiro disco do Camisa, se você for ouvir com atenção, ele tem, digamos, influências de punk rock. Tem, não há como negar. O segundo, que é o Batalhões de Estranhos, muito pouca já foi uma outra história. Quando nós chegamos o terceiro é ao vivo. Quando nós chegamos no quarto disco, já era uma banda mais madura, já tínhamos uma ideia muito clara de como é que seria a sonoridade da banda daí pra frente. Né? Nesse disco tem uma... E um mínimo de padrão, né? Que é afinar o instrumento. Sim. Não, porque nós começamos a ralar e a fazer shows, assim, 4 shows numa semana. Né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Né? E isso deu uma consistência para o nosso feijão com arroz. Entendeu? Que bom, cara. Não tinha mais atravessada, não tinha mais entrada na hora errada. Então a banda criou uma consistência. E aí, quando nós entramos no estúdio com o contrato que fizemos com a Warner, houve a chance de dizer, bom, estamos agora num estúdio bom, porque não eram mais aqueles estúdios... Né? Principalmente o do segundo disco, era um estúdio Mequetrefe, que ficava ali em Moema, enfim. Você já estava em São Paulo? Já. Tá. Então, nesse disco, o quarto álbum do Camisa, o Correndo o Risco, tem uma canção onde eu canto com uma orquestra sinfônica. Olha só. Você sair de uma guitarra desafinada, ou de duas, ou de baixo, ou de bateria, enfim, você sair de algo muito imberbe e 3 anos depois, você está cantando com uma orquestra sinfônica, é uma percepção diferente da música, da função de cada instrumentista. Você olhando para... Porque banda de rock não respeita ninguém, né? Um quer solar e mete o pé no distortion e sai todo solando. Mundo aumentando, cada um aumentando o teu. O baterista, quando você dá uma chancezinha para ele já quer se exibir, abre a capa, Quando você participa de uma... É tudo a mesma história, né? Funciona para todo mundo. Quando você está no meio de uma orquestra com dezenas de músicos, você entende o respeito pelo espaço de cada um. Né? Sim. A palavra é essa, é respeito. Né? Porque se cada um daqueles ali começar a fazer o que quiser, a música vai pro saco. Sim. Né? E eles têm uma disciplina que eu observei aquilo. Eu nunca tinha tido uma experiência de canto com orquestra. Minha experiência era totalmente voltada para uma banda de rock. O Camisa foi minha primeira experiência. Eu não tinha experiência pregressa.